Boa noite a todos e todas. Eu cumprimento mais uma vez ao povo de Deus com a paz do Senhor, pastor Eduardo. Quero deixar uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação, para podermos compartilhar com os irmãos. Amém? Está no livro de 2 de Coríntios, capítulo de número 2, no seu verso de número 17. Todos possam fazer, abrir a vossa Bíblia e nós vamos fazer menção desta palavra. Fica no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém, irmão? É interessante essa palavra, porque Paulo está escrevendo aos Coríntios, e parece que Paulo está escrevendo não só aos Coríntios, mas ao nosso século. A palavra de Deus se renova cada dia, cada manhã, e nós, lendo esta palavra, percebemos, com inteligência, com sabedoria, que desde a época de Paulo, século 2, 3, 4, que já haviam os falsificadores da palavra. Porque essa palavra não foi escrita para o século 21. Serve para mim e para você? Claro. Mas ele está escrevendo para a época dele, que é interessante. Muitos já estavam falsificando a palavra. No capítulo 3, no verso de número 15, ele fala que quando era lido Moisés, o coração do povo era endurecido porque havia um véu. Ou seja, eles acreditavam mais em Moisés do que no Cristo, no Messias, no Goé. Eles tinham Moisés como o profeta dos profetas. Era um homem que falava tete a tete com Deus. Era um homem que dialogava com Deus. Era um homem que Deus dizia as diretrizes e ele transmitia para o povo. Era a boca de Deus na terra. E Moisés está incluso no Pentateuco, que é o livro da Torá, que traz e faz a menção daquilo que era o livro-chave dos judeus. Quando era lido Moisés, o coração deles estava com um véu cobrindo e endurecendo o coração. Paulo, entendendo isso, pregava a Cristo de Nazaré, porque ele viveu e morreu por cada um de nós. Interessante é que quando Paulo diz que nós não somos falsificadores da palavra de Deus, ele está dizendo que a sua experiência e a minha experiência prevalece muito mais. Por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia diz que Paulo era um perseguidor da igreja. Ele começa em Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, perseguindo a igreja, querendo carta dos fariseus, para que assim pudesse matar todos aqueles que mencionassem o nome de Jesus de Nazaré como o Cristo. Capítulo 9, Paulo tem um encontro com Cristo. E Cristo pergunta a Paulo: por que me persegues? Interessante que Paulo não estava perseguindo a Cristo, mas estava perseguindo a igreja. E toda vez que a igreja ela é perseguida, Jesus manifesta a tua glória. Jesus responde pela igreja, porque Jesus é o escudo e a fortaleza. Jesus é o nosso arauto. É aquele que anuncia através do teu Santo Espírito e que nós sejamos boca de profeta para esta geração. No Salmo 81:10 ele diz: abre a tua boca que eu te encherei. Ou seja, os seus lábios têm que estar prontos para anunciar as boas novas mediante a palavra. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 6, que um anjo desce com tenaz e queima a boca do profeta Isaías. Porque ele disse que habitava no meio de povo de impuros lábios e ele era de lábios impuros. Assim era a nossa vida. Hoje nós não precisamos ser falsificadores da palavra, porque a palavra já está enxertada em mim e você. Para você ter entendimento daquilo que estou dizendo, nós somos enxertos ao povo de Israel, porque a salvação vem para os judeus. Mas aqueles que não acreditaram e foram tirados, ou seja, Deus fez com que o gentio fosse enxertado aos judeus
porque começou a acreditar naquilo que era anunciado. No capítulo 10, havia um gentio chamado Cornélio, que ele reúne a sua casa esperando a visita de Pedro, e todos foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito e nas águas. Ou seja, Cornélio era um centurião, Cornélio era um homem que era gentil, e através da palavra ele se converte, porque a palavra ela é pregada pela verdade. Antes disso, houve uma revelação na parte de Deus para com Pedro, porque a Bíblia diz que Pedro estava no terraço e descia como um lenço branco vários animais, e uma voz dizia: mata e come. Pedro disse: não, longe de mim colocar coisa impura na minha boca. Deus estava dizendo a Pedro: Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, não, a salvação não é mais para os judeus, é para os judeus e para o gentio. Não é Moisés mais que conduz o povo, quem conduz agora é Cristo. O que é que o Senhor está dizendo? Nós não somos falsificadores da palavra. Aqueles que estão anunciando no século 21 que Deus está revelando sem Deus ter revelado, Deus vai cobrar, né? Um terrorismo religioso nessa pandemia, as pessoas falando, uns ouvem uma voz, outros ouvem outra. Mas pastor, como saberemos que é a voz de Deus? Mediante a palavra. Nós não somos falsificadores, nós acreditamos na profecia, na revelação, mas mediante a palavra. Tem que ter nexo às coisas que são ditas, porque às vezes nós olhamos e vimos que as pessoas estão se aproveitando. Mas pastor, muitos estão se aproveitando então, porque desde a época de Paulo escrevendo nos Coríntios, que havia os falsificadores da palavra. Mas nós que estamos alicerçados em Cristo, não podemos ser levados a esse vento de doutrina, a esse vento que está soprando, e até às vezes o contrário, porque quem é espírito discerne as coisas do espírito. Nós que somos espirituais temos que discernir as coisas espirituais. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, a liberdade. A liberdade de nós podermos ouvir a voz do Senhor. A liberdade para nós pregarmos o Evangelho verdadeiramente. Muitos estão dizendo que Deus está falando, que Deus está agindo, mas estão usando artifício para conduzir o povo. Estão usando, como ali foi feito, uma serpente levantada no deserto, quando as serpentes começaram a picar o povo de Deus ali no deserto. Foi levantado uma serpente e as pessoas foram conduzidas a olhar para aquela serpente e serem curadas. É assim, pastor, foi assim acontecendo no deserto. Mas hoje nós entendemos o que aconteceu. Depois que eles foram curados, eles deixaram de seguir a lei de Deus e começaram a olhar para a serpente. Muitos hoje olham para a serpente e esquecem que quem colocou a palavra na boca de Moisés foi o próprio Deus. Quem conduzia o povo no deserto era o próprio Deus. Quem deu água no deserto foi o próprio Deus. Quem deu alimento no deserto foi o próprio Deus. Então nós não precisamos de artifício para que a palavra de Deus surta o efeito na minha e na tua vida. Nós não somos falsificadores. Quem quiser usar os seus artifícios, que use. Mas nós preferimos e vamos viver da palavra. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 17, verso de número 17, santificai-o na verdade, a minha palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A maior profecia é a palavra de Deus. Tem um livro na mão, 66 livros são o livro dos protestantes. A fé que nós expressamos são 66 livros. E nós esperamos que alguém seja usado por Deus para dizer aquilo que já está na palavra. Meu amado, meu irmão, tira a venda dos seus olhos, comichões dos seus ouvidos, né? Deixa Deus tocar nos seus lábios com brasa viva do altar, para que você seja um anunciador da palavra, você seja um arauto. A Bíblia diz no livro de Salmo 81:10, abre a tua boca que eu te encherei. Deixa Deus te encher, deixa Deus transbordar sobre a tua vida. Eu tenho medo, pastor. Quem não tem? A palavra, quando ela é pregada na veracidade do Espírito, nós tememos. O medo é natural, meu e seu. Mas nós temos aqui que pregar a verdade. Aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Eu sei que você está me ouvindo hoje. Deixa Deus entrar no teu coração. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei.
Jesus, ele não é invasor, ele vai pedir permissão para entrar na tua vida. Como ele pediu permissão para entrar na minha vida. Ele está te pedindo hoje, me dê permissibilidade para eu entrar na tua vida, para que eu possa fazer morada, não em cômodos fechados, mas que você abra a porta do teu coração, a mente, os teus ouvidos, os teus olhos pertencem a Cristo, né? Que nós possamos entender que muitos aí virão no nome de Cristo, mas são falsificadores. A palavra de Deus, ela não é, né, mentirosa, ela é verdadeira. Quando disseres, Cristo diz, quando disserem, Cristo vem ali, vem acolá, não acrediteis, porque os meus saberão o dia da minha volta. A Bíblia diz que ele virá em um cavalo branco, e na tua coxa estará escrito, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Esse virá buscar a tua igreja. Nós não somos falsificadores. Pode acontecer tudo isso que está acontecendo, mas aquele que tem raiz, aquele que ainda acredita, né, na palavra verdadeira, ainda que nós não sejamos, né, aquele que vai falar a verdade, porque a verdade, ela não é estática, ela vem mudando, né? Ah, mas é verdade, mas a nossa verdade é Cristo. A ciência está descobrindo muita coisa, mas coisas que a ciência está descobrindo hoje, a Bíblia já revelava. A Bíblia já me revela, já te revela. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. Há liberdade de nós falarmos aquilo que nós acreditamos. E que Jesus seja o nosso Salvador. E que nós sejamos propagadores da verdade, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz, terminando, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe, que essa palavra possa estar enxertada e germinada no nosso coração. Um forte abraço, fica na paz.